a gente construindo essa parceria aí junto com a Toagro, né? Eu acho que vai ser uma parceria bastante interessante para ambos os lados, né? E o objetivo hoje de a gente estar aqui, a gente está falando um pouco, né? Vamos começar um treinamento da equipe da Toagro aqui. A gente tem alguns da equipe da Agro 365, que é o pessoal do suporte. Depois eu quero que vocês coloquem a fotinha aí, Bernardo, Jean e Ludmila. Libera a câmera para o pessoal conhecer vocês. E o Danilo também está aqui, que é um dos sócios da Agro 365. Então aí está o Bernardo, a Giane, né? E o Pedro, que deve estar, não sei se ele está com câmera no computador dele lá, é o pessoal que vai estar trabalhando diretamente com vocês quando tiverem alguma dificuldade com relação ao suporte, né? Então, a nossa ideia é a gente fazer um treinamento a gente combinou com o Michael aí de 3 dias agora online, né? E aí depois a gente faz um encontro presencial, e aí depois as dúvidas do dia a dia que vão surgindo, a gente vai colocando no grupo, o Bernardo, a Giane e o Pedro vão ajudando vocês, e eles trabalham em horário comercial, das 8 às 12, das 14 às 18, de segunda a sexta, vai ter sempre alguém para estar atendendo vocês e estar tirando as dúvidas, tá? A gente faz esse treinamento em etapas, porque é muita informação para a gente passar num encontro só e às vezes se torna cansativo, né? Então, o objetivo é a gente mostrar para vocês um geral do software. Vou começar mostrando um geral do sistema hoje para vocês, e aí depois a gente vai entrar em cada módulo específico. E a ideia é que a gente faça um módulo e aí deixe algumas tarefas para vocês fazer. O ideal, Michael, é que cada um tenha pelo menos uma fazenda para trabalhar de teste, né, para cadastrar algum cliente e já começar a trabalhar para fazer lançamento para praticar no dia a dia, né? E às vezes eu entendo que a gente falando aqui, apresentando o sistema, é muita informação e as dúvidas aparecem no dia a dia. O Maico já conhece um pouco aí do sistema, já está operando, o Jean também, já tive algumas reuniões com ele, né? E aí agora a ideia é passar para os demais, para que a gente possa dar continuidade nessa implementação aí nos clientes da Toagro, tá bom, pessoal? Então eu vou compartilhar a tela para vocês, a tela com vocês. Já vou estar abrindo aqui no software, né? E eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o painel de controle do sistema. O sistema. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Agro 365. A Agro 365 é uma empresa de software de gestão, nós somos uma startup, né? E a gente é uma plataforma SaaS, totalmente em nuvem, né? Onde a gente tem o produtor pode acessar o nosso software tanto pelo computador quanto pelo celular, ele tendo internet, né? Todas as funcionalidades que tem aqui tem no celular responsivo, né? Ele tendo conectado, ele pode fazer qualquer uma das operações. E a gente também tem o aplicativo, né, de campo, né, que ele tem algumas funcionalidades online e funcionalidades offline, né? Então, operações como apontamento aplicação de insumo nas áreas de produção, horas máquinas, abastecimento das máquinas, esse tipo de operação elas funcionam offline, porque a gente sabe que muitas vezes o funcionário não tem conexão na área que ele está da fazenda, às vezes tem internet somente na sede da fazenda, né? Então o sistema, ele tem um painel de controle na tela inicial, quando vocês abrem ele, aqui em cima fica o usuário, né, que é o perfil de vocês, aqui informa as notificações que tem com referente ao módulo de suprimentos, compra e aquisição de insumos. Aqui é a fazenda, quando essa que está aparecendo aqui é a fazenda que vocês estão logados, né? Então, por exemplo, vocês podem ter, por exemplo, o Maico atende 20 fazendas. O Maico pode ter as 20 fazendas dele, de 20 clientes aqui aparecendo no login dele, e quando ele vai trabalhar na fazenda, ele só vem aqui, muda o login e vai mudar a fazenda que ele vai trabalhar. As informações mudam, né? E a mesma coisa para o pessoal da Toagro, como consultor, né? E o produtor rural, cliente de vocês também. Ele pode ter 4, 5 fazendas aqui, ele dá os acessos que ele quiser para a equipe dele, né? A gente consegue aqui nos menus, a gente cadastra o perfil do usuário e cada um acessa somente as funções que o dono da propriedade da fazenda permitir, né? Aqui em cima
a gente tem algumas integrações, algumas informações de clima, controles biológicos, cotações de insumos, né? Cotação de crédito, tá? O nosso sistema ele é em 3 idiomas, né? Em português, inglês e espanhol, tá? Nesse painel de controle, quando o cliente abre o sistema, a primeira coisa que ele vai visualizar são as áreas de produção da fazenda. Então, aqui são os mapas, né? O Agro 365 permita que o produtor rural ele importe o KML ou o KMZ das áreas de produção, ou ele pode desenhar, né? Se ele não tiver os KMLs da fazenda, ele pode vir e desenhar a fazenda, implantar aqui os talhões de produção conforme o tamanho, e a partir do momento que ele registra os talhões aqui que identifica o talhão e o tamanho do talhão, a gente consegue acompanhar tudo que acontece dentro da fazenda, dentro desses talhões, desde a aplicação de insumos, horas máquinas trabalhadas, mão de obra trabalhada, e o objetivo qual é da gente acompanhar todas essas operações? É a gente conseguir depois gerar o custo de produção por área da fazenda, né? A gente consegue gerar o custo de produção por atividade, por área, por variedade. Eu planto 2 variedades de soja, eu quero apurar o resultado individual de cada uma das variedades, o resultado do centro de custo soja, do centro de custo milho. A gente consegue gerar essas informações. Aqui no painel de controle, a gente tem, depois que o mapa vem aqui, né? A gente tem aqui algumas informações, resumos, né, do dia a dia da fazenda que o produtor rural pode estar acessando, né? Que aqui são as previsões de receitas e despesas, né? Que ele pode estar filtrando aqui, ó, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestral e anual. Então, se ele quer saber o que ele tem para pagar de 1º do 4 a 30 do 4, ó, ele tem para receber aí de 1.622.000, e ele tem 376 mil reais para pagar um saldo no caixa de 1 milhão, né? 246. Essas informações vêm da onde? Vêm do financeiro, da movimentação das notas, né, de entrada e de saída, tanto das notas de compra de insumos, notas de prestação de serviço, como das notas de venda de produtos, né, que ele produziu, tá? Aqui a gente tem só um minutinho aqui. A gente tem um resumo aqui, ó, do custo uns gráficos do custo de produção do período, né? E aqui, ó, o sistema sempre pega dos últimos 12 meses, tá? Então tá pegando aqui de 1/5 de 2023 a 30/4 de 2024. E eu posso escolher se esse relatório eu quero sintético ou analítico. Porque isso, o nosso plano de contas, as categorias financeiras do sistema, eles estão divididos em 2 níveis para o usuário, né? Nível 3, na realidade a gente tem 4 níveis, mas o usuário só vê o nível 3 e o nível 4. O nível 3 é o sintético e o analítico é o nível 4. Eu não vou carregar o analítico aqui porque ele demora um pouco, porque é muitas contas, né? Mas ele traz, por exemplo, aqui mão de obra. Ele gastou 5.257 de mão de obra. Isso representou 39% do custo de produção da fazenda, né? Se ele quiser saber o que foi gasto desses 5 milhões aqui dentro de mão de obra, aí ele vem, clica aqui no analítico e aí vai abrir as contas. Aí vai estar salário de funcionário, vai estar FGTS, vai estar os impostos, encargos, tudo que foi referente à mão de obra, vai abrir as contas ligadas a essa conta de nível 3 para que o produtor rural possa estar olhando, né? Então, aqui ele traz um resumo, né? Ele traz o custo operacional efetivo. Eu não sei se vocês conhecem a metodologia. Aqui no sistema, a gente usa a metodologia de custo de Matsunaga, que é a metodologia da Escola de Economia Agrícola de São Paulo, que é a metodologia chamada COI, né? Aqui, ó, COI, COT e CT, onde COI é o custo operacional efetivo, que representa o custeio, todas as despesas que o produtor rural teve com insumos, né, e mão de obra para produzir. Quando a gente fala em custo operacional total, o COT é o custeio, que é todos os insumos adquiridos, mão de obra, gasto para produzir, máquinas, manutenção, mais a depreciação dos bens desse produtor, mais o prolabore, que é a retirada do anual do produtor para se manter, né?
E aí a gente traz essa análise aqui, ó. Quando eu pego a receita total da fazenda menos o COI, está sobrando 8 milhões no bolso do produtor. Quando eu pego a receita total da fazenda menos o custeio, menos as depreciações, menos o prolabore nos últimos 12 meses, está sobrando 3 milhões de reais no bolso do produtor, tá? Então, isso aqui são gráficos, né, que eles trazem resumo do dia a dia da fazenda. E aí o produtor pode filtrar aqui a qualquer momento. Ah, eu quero saber de 6 meses, de 3 meses, é do jeito que ele quiser. É só escolher a data aqui e mudar que o sistema gera, tá? Outras informações importantes que a gente tem aqui no painel de controle é o resultado operacional do negócio. Também o filtro ele sempre traz dos últimos 12 meses, né? Por que sempre dos últimos 12 meses, Daniel? Porque fazenda, atividade de agricultura, pecuária, são atividades que elas começam um ano e acabam no outro ano. Então a gente não consegue avaliar o resultado de um negócio rural se a gente não fizer avaliação de 12 meses. Por quê? Porque eu tenho as despesas são sazonais, né? Então tem meses do ano que eu gasto muito, tem meses do ano que eu não gasto nada ou gasto muito pouco. Então, se eu pegar e filtrar um período de 3 meses, aquele período não pode, às vezes não está, às vezes não, quase sempre ele não vai estar transmitindo a realidade do meu negócio, porque eu posso ter filtrado um período que teve poucas despesas ou teve muitas despesas e representa que o negócio pode ter dado prejuízo, mas na realidade não é isso que aconteceu. Então, na fazenda, para a gente apurar custo de produção, o interessante é que a gente sempre usa o ano agrícola, que começa de primeiro, pode ser de 1º de 7 de 2023, por exemplo, a 30 de 6 de 2025, né? Seria o ano agrícola. Mas aí tem outro detalhe: a gente tem o ano agrícola e o ano fiscal. Contabilmente, para o produtor rural e para a contabilidade, vai valer o ano fiscal, né, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, essas informações aqui no sistema, a gente consegue fazer com que o produtor analise das duas maneiras, fiscalmente e pelo ano agrícola. Então, isso facilita o dia a dia deles, tá? Pessoal, aqui eu não estou enxergando vocês, mas vocês fiquem à vontade a interromper, perguntar, tá? Não tem problema, Tranquilo, Zé Daniel. tá? Se, Maico, tu tá controlando o pessoal, tá enxergando aí, se eles começarem a dormir, tu fala aí, Maico. Não, eu dou um cutucão neles aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui no resultado operacional, a gente traz o quê? As receitas que foram realizadas nos últimos 12 meses. Então, aqui ele já entrou no financeiro, ele deu baixa e recebeu, entrou no caixa. Aqui é o que tem previsto para receber, que está no financeiro registrado, mas que está em aberto, que não foi dado baixa, então não entrou no caixa, né? E aqui é o que está em atraso. Por exemplo, clientes que ele vendeu algum produto e o cliente não pagou no vencimento, passou do prazo. E aqui o total de receitas que ele tem, né? Somando os três aqui, o que já recebeu, o que está previsto para receber e o que está em atraso. Mesma coisa com relação das despesas, ó. O que ele já pagou, o que ele tem previsto para pagar ainda, o que está em atraso e o total das despesas. E aqui traz um saldo do caixa, né? Com relação ao realizado, com relação ao que está previsto ainda, com o que está em atrasado e um, e um saldo total do caixa aqui da fazenda. Aqui nesse outro gráfico, aqui nesse outro resumo, pessoal, esse aqui é bastante interessante, que é onde a gente consegue filtrar os resultados por área, por talhão. Então, se o produtor, e eu posso escolher o período aqui, ó. Então, se o produtor escolher aqui, o talhão 01 soja, ele bota a soja aqui, aí vai trazer todas as receitas geradas daquele talhão que foi vendido, né? O que tem a mesma lógica lá de cima, ó. O que ele já recebeu daquele talhão, o que ele tem para realizar, e o total de receita daquele talhão. Aí vai aparecer a produção que ele vendeu em sacas ou quilos, né? O sistema permite vocês gerenciar a fazenda, todas as atividades produtivas em 2 unidades de medida. Sempre a gente, aqui, no caso dessa aqui que eu estou mostrando, é caixa e quilo, porque é fruticultura, né? Mas aí, quando vocês forem configurar o sistema, vocês vão configurar saca e quilo, né? Ou quilo e tonelada. Aí vocês fazem a configuração. Aí o sistema vai trazer a produtividade em sacas, em quilo, em tonelada, a mesma coisa com o custeio.
o custeio da área total, da saca, né? E do quilo, vai trazer a margem bruta total do talhão, vai trazer a margem bruta por saca, né? E vai trazer a margem bruta. Chegou alguém aqui. E vai trazer a margem bruta. Boa noite, Adeane, tudo bem? Boa noite. A Deia é da nossa equipe aqui, está participando também, que ela está sendo treinada aqui com o pessoal, tá bom? Aqui tem o pessoal da equipe da Agro 365 e tem mais o pessoal da equipe da Toagro, tá? Eu tô atrasado ou é Bom, das 19? Era às 18h30. Não, meu Deus do céu. Bom, Eu aí, cheguei pessoal, agora há pouco. tá. Aí, pessoal, é o seguinte, né? Aí eu vou ter a margem bruta por saca, por quilo, né? E aí eu vou ter a produtividade de sacas por hectare, a produtividade de quilos por hectare e a margem bruta em reais por hectare. E aqui eu vou ter o preço médio da saca vendida e o preço médio do quilo vendido do produto que eu tiver escolhido, seja soja, milho, gergelim, o que o produtor produzir na fazenda, a gente consegue, se for lançadas as informações, a gente vai conseguir gerar esses dados para ele por área, tá? Aqui a gente tem um gráfico das receitas e despesas realizadas mensalmente, ó, dos últimos 12 meses, tá? E aqui a gente tem um gráfico da previsão de receita e despesa para os 12 meses para frente, né? O que está previsto, né? Então, aqui ele já tem os compromissos aqui até, ó, tem conta para pagar até fevereiro de 2025, já tem conta para pagar no sistema, tá? Que já foi lançado, que deve ser alguma parcela, alguma coisa. Bom, então esse aqui é o nosso painel de controle. Apresentado o painel de controles para vocês, nós vamos agora aqui para o painel lateral, que é onde estão todas as funcionalidades do sistema, tá? A gente está dividido nesses módulos aqui, pessoal, que é o painel de controle, que é esse aqui que a gente viu aqui agora, tá? Aí a gente tem o menu cadastro, que é onde a gente faz toda a configuração do sistema para deixar ele redondinho para o produtor poder trabalhar. Quando vocês forem a gente for implantar o sistema na fazenda, nosso primeiro passo é configurar tudo isso que está aqui, centro de custo, cadastrar a fazenda, cadastrar safras, pessoas envolvidas no negócio, os produtos, os armazéns de estoque, cadastrar as contas bancárias da fazenda, cadastrar os emissores de nota fiscal, cadastrar o contador, configurar certificado digital A1 para poder busca automática das notas fiscais na Cefaz, né? Então, esse é a etapa dos cadastros, né? Aqui é onde a gente faz o inventário da fazenda, né? Para que serve o inventário? Nós vamos fazer o levantamento de tudo que tem na fazenda, todas as máquinas, equipamentos, tratores, caminhões, carro, caminhonete, construções, instalações, benfeitorias, construções, culturas perenes. Para que isso, Daniel? Para a gente dar valor ao patrimônio, saber quanto que o produtor rural tem investido no negócio dele, tá? E a partir daí, o sistema vai calcular depois, quando nós for apurar o custo de produção da fazenda, ele vai gerar a depreciação desses bens para colocar no custo de produção, né? Isso aqui, pessoal, esse item bens e ativos aqui, é uma informação importante que na maioria das fazendas que a gente implanta, o produtor nem tem noção de quanto é o tamanho do patrimônio que ele tem investido no negócio. E aqui a gente já consegue, a hora que a gente faz esse levantamento patrimonial, a gente já consegue gerar um relatório para ele aqui do inventário e mostrar qual é o investimento que ele tem distribuído em construções, instalações, máquinas, tratores, implementos, caminhonetes, né? Culturas perenes, investimento em terra, e aí gerar um valor total do patrimônio do produtor rural. Nesse outro módulo aqui, é onde a gente faz a gestão de pessoas, tá? Aí eu vou falar um pouquinho de cada módulo para vocês e depois nós vamos entrar módulo por módulo, tá? Então, essa nossa primeira reunião vai ser uma apresentação geral e talvez a gente consiga ver alguma coisa do módulo de cadastro hoje ainda, tá, pessoal? Para vocês terem noção do que é o sistema. O outro módulo, depois... Ah, detalhe. E esses módulos aqui, pessoal, eles estão numa ordem lógica para que a fazenda funcione e para que o produtor faça seus lançamentos. Então, se o produtor não fizer o cadastro aqui, ó, não adianta ele querer vir aqui no financeiro e fazer alguma coisa que vai pedir uma informação para ele que tinha que ser lá do cadastro.
e aí ele vai ter que voltar para fazer. Então, quando a gente implanta o sistema, a gente vem pela lógica do menu aqui. Vocês vindo pela lógica do menu, o sistema fica prontinho para trabalhar e facilita o dia a dia do produtor. Aí depois, claro que todo mundo que vai, usuário, vai ter dúvidas, né? A gente vai implantar o sistema, ele vai ter dúvida, mas aí, ó, ele tem aqui, ó, esse botão do WhatsApp aqui, ó, a hora que ele clica aqui, já abre o WhatsApp da do suporte, né? Onde Que para mim travou. eu não estou conectado aqui, não. Travou. Agora Hã? voltou. Acho Tinha que travado, agora começou a voltou. chover. Começou a chover aqui. A internet vai ficar ruim, eu acho. Ah, e abre o WhatsApp aqui, ó. Estou fazendo lançamentos na Agro 365 e tem a dúvida. Pode me ajudar? Aí os meninos recebem essa mensagem lá e eles respondem rapidinho, tá? Sempre vai ter alguém presencial lá que não é robô para estar tirando as dúvidas. Bom, então, depois do inventário, o próximo passo é a gestão de pessoas. Tem fazendas que usam esse módulo, tem fazendas que não usam, né? Então, qual é o objetivo desse módulo aqui? É a gente poder registrar a folha de pagamento, né? Vai ser cadastrado todos os funcionários lá nos cadastros de pessoas, e aqui eu vou montar na gestão de pessoas, eu monto o holerite do funcionário. O que ele tem qual é o salário dele, qual é os descontos que ele tem, se ele tem salário família, se ele tem auxílio alimentação. Eu monto aqui o holerite dele, né? E aí eu consigo aqui todo mês fazer a apuração da folha mensal, depois eu vou entrar isso no detalhe com vocês, aonde o sistema já gera automático o financeiro já para fazer o pagamento desses funcionários. Claro que a folha de fazenda, a gente tem fazenda que tem 200 funcionários. Essa aqui é um exemplo disso, tá? Deixa eu ver aqui essa fazenda aqui, ó. Apuração mensal. Quando eles vão fazer a folha da fazenda, ó, são 228 funcionários, essa fazenda aqui, tá? Como é que funciona essa folha? O contador faz a folha, manda para eles e eles registram no sistema para poder lançar e controlar o financeiro e fazer lá a integração com a conta bancária da fazenda, né? Mas quem faz a folha é o contador, tá? Aqui a gente consegue registrar os registros de falta de funcionário, se deu algum adiantamento para o funcionário, registro, né, outros eventos lá que algum que teve, e aí isso aqui já entra na folha dele, já fica registrado para vocês não esquecerem depois, entendeu? As faltas que o funcionário teve. Bom, o outro módulo, pessoal, alguma pergunta? Danilo, tu quer falar alguma coisa, Danilo? Danilo? Oi, Estão me escutando aí? tá escutando bem, Daniel? Tá. Estamos Se, Danilo, sim. se tu quiser fazer alguma intervenção, alguma coisa que eu esqueci aí, tu fica à vontade, Danilo. Não, é só assim, eu queria deixar claro para o pessoal, que às vezes é muita informação, igual você falou, né, Daniel? E eu queria só deixar claro para vocês o seguinte: hoje, os produtores eles necessitam de uma ferramenta como essa, mas eles não conseguem tocar uma ferramenta como essa, entendeu? O sistema, como o Daniel falou no início, ele não sei se vocês entenderam, mas ele tem vários tópicos, né, Daniel? Várias camadas, né? Vamos dizer assim. E ele tem que ser muito bem implantado para ele dar certo. E essa que vai ser a principal, talvez, função ou característica da Toagro nesse processo. Eu queria só deixar claro isso, porque eu acho que talvez um primeiro momento assim fica parecendo que é complexo, mas com o passar do tempo, e o Daniel falou muito bem, vocês têm que estar treinando isso em fazendas teste, né? Para vocês entenderem a sequência disso que ele está falando aí. Tá? Essa sequência é muito importante, tá, Daniel? Eu acho que é importante você frisar isso, que essa sequência é fundamental para o sistema funcionar. O sistema, gente, ele não vai funcionar no primeiro dia. O cara ligou, ele começa a funcionar. Ele vai funcionar após esse processo todinho que está sendo colocado aqui, entenderam? Então, beleza. Então, pessoal, vamos aqui, depois do módulo gestão de pessoas, a gente tem um módulo suprimentos, né? Esse módulo de suprimentos aqui é um módulo para fazer, por exemplo, fazendas de um porte um pouco maior, eu uso muito esse módulo aqui. Então, o funcionário está lá no campo, lá, pifou a bomba d'água do trator. Ele entra lá no celular dele, ele faz uma solicitação de compra da bomba do trator que pifou, né?
e aí, quando ele faz a solicitação, essa solicitação cai na cotação, a pessoa responsável no escritório da Fazenda por cotar faz a cotação, e aí envia para o responsável por autorizar a compra. Aqui nessa autorização, a gente pode criar níveis de autorização. Então, tipo, o gerente autoriza até R$ 5.000, a partir de R$ 5.000 só o dono autoriza. O dono da fazenda ele pode configurar para que ele exija que no mínimo seja enviada 2 cotações com fornecedores diferentes ou 3 cotações. Ele configura do jeito que ele quer. Aí o sistema só permite enviar para frente a cotação para autorização se for configurado no mínimo 2, quando tiver 2 cotações, ele permite enviar para autorização. Aí quando o dono pode autorizar, pode não autorizar. Se ele autorizar, automaticamente o sistema já envia para o departamento de compras, né? E o departamento de compras envia para o fornecedor uma autorização eletrônica, né? Com assinatura eletrônica, autorizando a despachar o produto, né? E aí depois a pessoa lá na fazenda que solicitou a compra, ou um outro funcionário da fazenda, confirma o recebimento. Quando ele confirmar o recebimento, automaticamente a pessoa responsável do financeiro já pode dar entrada no contas a pagar. Porque quando o fornecedor emitir a nota fiscal lá, automaticamente a nota vai entrar no sistema pelo busca da Cefaz a nota, e a nota fica lá. Ao momento que ele emitiu a nota já entrou no sistema, mas eu não vou lançar a nota. Eu vou lançar a nota só depois que alguém da fazenda confirmar que recebeu o produto, o financeiro pagar, tá? Esqueci de falar para vocês aqui também, essa cotação ela é enviada automática. A hora que o solicitante solicita, o responsável pela cotação ele escolhe o fornecedor e o sistema já manda um arquivo eletrônico no WhatsApp do vendedor da loja e no e-mail da loja, onde o vendedor ele responde o próprio formulário da Agro 365, botando o valor, prazo e tal. Então não precisa ele fazer um orçamento em PDF lá na loja para enviar para vocês. É tudo automatizado e já fica tudo no sistema, tá? Aqui a gente tem o módulo gestão de documentos, né? Que é para a gente controlar a parte de documentos, vencimento das licenças da fazenda. Então, eu posso entrar aqui e botar o CAR, registro o CAR, subo o documento do CAR, fica tudo anexado num lugar só, e eu coloco a data de validade dessas licenças, né, que eu tenho que ter para produzir. E aí, quando chegar na época que vai vencer essas licenças, o sistema vai estar avisando o produtor rural com antecedência que ele tem que estar renovando essas licenças, né? Aqui nós temos o módulo estoque. Bernardo, depois tu dá uma olhada aí, pede para os meninos olhar para estar aparecendo 2 vezes o módulo aqui, ó. Gerenciar. Aqui tem gerenciar documentos e gestão de documentos, mas tem 2 módulos, acho que é a mesma. Deve ter acontecido alguma duplicidade aí. Aqui, pessoal, no estoque, é onde vai entrar todos os documentos fiscais de compra de insumos, eles entram direto no estoque, tá? E então aqui eu dou entrada de nota fiscal, aí aqui quando eu lançar a nota fiscal, o sistema já gera o financeiro, já coloca esse produto no estoque, já fica disponível para uso na fazenda, nas áreas de produção produto. Por exemplo, comprei 50 toneladas de adubo. Aí a nota fiscal chegou da Cefaz, eu lancei a nota, o sistema lançou o produto no estoque, eu boto no armazém que eu vou colocar esse produto, e aí esse produto já fica disponível para uso. O produto só entra no custo da área quando ele é aplicado. Enquanto ele estiver no estoque, ele não faz parte do custo, tá bom? Aí eu posso transferir os produtos de armazém, eu posso ter mais de um armazém. O sistema permite controlar armazéns de terceiro, então eu posso ter registrado aqui armazém de insumos na fazenda. Armazém que a gente fala é o galpão onde guarda o adubo, né? Eu posso ter silos registrados, eu posso ter tanque de combustível, eu compro um caminhão de tanque, um caminhão de óleo diesel, e aí eu vou botar na fazenda. Aí eu vou ter lá tanque de combustível da fazenda. Aí eu jogo aquele óleo diesel lá dentro, aquele óleo diesel vai ficar disponível para depois abastecer os tratores. Conforme os operadores vão abastecendo, ele vai dando baixa no estoque de óleo diesel da fazenda. E aí eu posso colocar uma mensagem lá de estoque mínimo. Aí, por exemplo, o estoque mínimo é 1.000 litros de óleo. Quando ele vai abastecendo, chegar nos 1.000 litros de óleo, quando ele for abastecer de novo, o sistema vai dar um aviso para ele que precisa comprar mais óleo diesel.
tá? Eu posso, se o produtor rural tiver mais de uma fazenda, ele pode transferir, tá? Produtos entre fazendas, o estoque, tirar de um armazém de uma fazenda, mandar para outro, tá? Então, esse aqui é o menu estoque. Depois, a gente tem o menu financeiro, que é onde José ele faz... Daniel, Oi. só uma pergunta. Com relação ao estoque, quando eu tenho os produtos no estoque, não apliquei ainda, depois eu consigo fazer um relatório do que eu ainda tenho no estoque, né? Consegue puxar o relatório do que tem em estoque. Do que tem em E, estoque. e cada vez que tu for aplicar, ele te traz o saldo do estoque lá. A hora que tu escolher o produto, ele vai dizer, tem tantas toneladas. Mas tu pode ver o estoque. Aqui a gente tem saldo do estoque, né? E aí Certo. tu consegue ver o saldo, o que tem de cada produto. Aqui, ó. E tu pode imprimir aqui, ó. Tá. E depois eu consigo também tirar um relatório do que foi aplicado em cada talhão. Isso, aí depois tu vem aqui na agricultura, né? E aí, ó, em relatórios, aí tu vem aqui, ó, custeio por área. Aí tudo que tu aplicar de insumos vai sair nesse relatório, entendeu? Vai sair os insumos aplicados, as horas máquinas trabalhadas, cada trator que trabalhou, cada implemento com custo de hora de cada um, entendeu? E da mão de obra dos funcionários. Beleza. Se você montar a fazenda em talhão, né, Daniel? Isso, se Se montar em não montar talhão. naquele formato, se não montar naquele formato, ela vai sair como sendo um global, tá bom? Certo. Beleza. Bom, aí aqui no financeiro, é onde ele vai fazer toda a movimentação de contas a pagar. Tem três maneiras de dar entrada e saída de dinheiro da fazenda, né? Que é aqui no financeiro. Contas a pagar é tudo aquilo que ele vai pagar a prazo. Contas a receber é tudo que ele vai receber. Contas a pagar e contas a receber, ele já está falando que é com mais, a prazo, né? Tudo que for pagamento à vista, vocês podem fazer direto no movimento bancário. Ah, eu fiz um pagamento de R$ 1.000 ali para o cara, eu vou lançar uma conta a pagar? Não, porque conta a pagar é quando assim, paguei, comprei e vou pagar daqui a 15 dias, vou pagar daqui a 10 dias. Não, já paguei, fiz o Pix, eu lanço direto no movimento bancário. É só escolher a conta que eu vou lançar, o fornecedor que eu paguei e já fica registrado, tá? Quando vocês compram documentos fiscais, compram insumos que entra aqui pelo estoque, o sistema já gera automático para vocês esse financeiro aqui do contas a pagar. Lá na hora de lançar o produto, já faz a configuração. A mesma coisa com contas a receber. Quando eu vou fazer um romaneio de venda de produtos, que aqui na agricultura, ó, tem o romaneio, eu vou vender, né? Eu faço um romaneio de venda, ele já vai gerar o financeiro para mim automático, tá? Mas a fazenda, ela pode ter outras receitas, concordam? Ah, eu posso pegar um trator e trabalhar para um vizinho e cobrar a hora dele. Aí tu vai lançar essa receita direto aqui em contas a receber, né? Contas a pagar de serviço, prestação de serviço, diarista, um cara que tu contratou para fazer um curral, alguma coisa assim, tu vai pagar, vai lançar direto no financeiro. Então, no estoque entram as notas de insumos. Notas de serviço sempre vão entrar direto no financeiro. Aqui chegou mais alguém. Tá? Então, isso aí é uma diferença que a gente tem que prestar atenção, tá? Aqui tu consegue ver o fluxo bancário, o saldo das contas bancárias. Tu pode cadastrar quantas contas tu quiser da fazenda, né? E aí a gente consegue fazer a consolidação bancária aqui, ó. Importa o OFX da conta, né? Sobe o período e o que tiver lançado no sistema, que está lançado na conta, vai se fazer a consolidação bancária, tá? Do financeiro. Aqui é gestão de contratos, né? Que é aquela questão de. Acho que isso aqui talvez vocês vão utilizar bastante, que é a questão de fazer lá os contratos lá de venda antecipada, entrega de insumos para o cliente, né? E aí ele vai registrar aqui os insumos e quantas sacas de soja ele tem que entregar para vocês, por exemplo, pelos insumos. E aí vocês vão controlar. A hora que eu lanço o contrato aqui, esse produto já entra, já fica liberado no estoque, porque eu recebo e ele pode controlar também esses insumos em armazém de terceiros, né? Então, assim, às vezes ele compra uma quantidade de insumos, mas ele não pega todo o insumo de uma vez, mas ele vai conseguir controlar aqui na fazenda. Ah, eu tenho ainda tantas toneladas do produto tal lá com o meu fornecedor tal.
e aí conforme ele vai recebendo, ele pode vir transferindo de armazém para ele ter um controle melhor sobre isso, tá? Vamos aqui, gestão de contratos. Bom, aqui, pessoal, é onde a gente pode fazer o planejamento orçamentário da fazenda, o planejamento orçamentário da fazenda anual. Como é que funciona isso aqui? O sistema, ele vai trazer para vocês o custo de produção do ano anterior, e aí vocês vão poder projetar aqui, ó, vai ter que não está aqui ainda, mas, por exemplo, 2023 ou 2024. Aqui estão todas as contas do sistema, certo? Ele vai trazer aqui para vocês o que vocês gastaram no ano anterior, né? Vou pegar aqui umas despesas aqui. Aqui, ó. Quanto que eu gastei? Vai vir uma coluna aqui, quanto que eu gastei de energia elétrica, telefone, né? Insumos. E aí ele vai trazer aqui do lado para vocês poderem projetar o orçamento do próximo ano agrícola, mês a mês, certo? Aí vocês vão projetar todos os meses. E aí ele vai fazer uma previsão, né, de custo de produção, aqui de orçamento, né? E aí depois vocês vão poder comparar o previsto e realizado no fluxo de caixa da fazenda, que foi previsto no planejamento e o que realmente foi realizado, tá? Aqui é onde nós temos todos os relatórios do financeiro, né? Nós temos aqui agenda de pagamento, agenda de recebimento, contas a pagar, contas que já foram pagas, contas a receber, contas recebidas, extrato financeiro, livro-razão, recebimento previsto e realizado, pagamento previsto e realizado, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Fluxo de caixa mensal, movimento bancário, custo de produção acumulado mensalmente e o DRE, tá? Então, esse aqui é o módulo financeiro, né? A gente tem vários relatórios do módulo financeiro. E aí depois vem o módulo de gestão fiscal, que é onde o produtor rural emite nota fiscal de venda de produtos, tá? Então, aqui é onde ele vai emitir nota fiscal para aqueles... Porque o sistema é o seguinte, o produtor rural ele pode emitir nota fiscal eletrônica de CPF e pode emitir nota fiscal eletrônica de CNPJ. Tem fazendas que têm CNPJ e tem produtores que não têm, que é só o CPF. Aqui no Tocantins tem uma peculiaridade que é o seguinte, a Cefaz não é liberado, quase todos os estados brasileiros, produtor rural CPF já entra no sistema emitindo nota fiscal. Um CPF. Aqui no Tocantins, tu tem que ir lá na Cefaz, pedir uma autorização, e aí tu tem que mudar o teu método de contábil, que hoje lá, se eu não me engano, quando emite direto para a Cefaz, é um modo simplificado. E aí, quando tu começa a emitir CPF, aí tu vai passar para o mesmo prestação de conta que é do CNPJ, que aí tem que ter o SPED fiscal, aquela coisa toda. E aí, geralmente, o produtor não quer fazer isso porque dá mais trabalho para ele. Então, aqui no Tocantins, hoje, o pessoal não emite, a gente não tem cliente aqui emitindo nota fiscal CPF, né, no sistema. Mas a gente tem cliente em Minas, Bahia, Maranhão, em vários estados aí que eles emitem nota fiscal no sistema CPF e CNPJ, tá? Aí aqui, pessoal, vou mostrar uma funcionalidade aqui interessante para vocês, que é o seguinte, ó. Quando tu cadastrou lá em cima, lá tu cadastrou o contador no sistema, todo mês tu vem aqui na gestão fiscal, quando tu vai, uma vez por mês, tu vem aqui em gestão fiscal, entre nota fiscal, arquivos XML. Aí tu vem aqui, ó, seleciona o emissor, a fazenda pode ter o emissor de CNPJ, pode ter o emissor de CPF. Às vezes a fazenda tem mais de uma inscrição estadual, porque tem 2 irmãos, cada um tem uma inscrição estadual, e o sistema baixa as notas todas aqui, né, por CPF, tá? Ele pode escolher aqui, ó, o CNPJ que ele quer, os documentos que ele quer enviar para o contador, e se ele seleciona aqui o período, ó. Vamos dizer que ele queira mandar as notas fiscais emitidas do mês do mês de março para a contabilidade. Ele vem aqui, clica aqui, bota aqui até 31 de março, e aí ele vai filtrar aqui, ó. Aí o sistema, tudo que foi lançado de nota, ó, o sistema traz aqui para ele, ó, as notas que ele emitiu de venda de produto, tá?
Opa, aqui as que ele comprou, tá? As notas fiscais que ele comprou. Ah, vou pegar outro mês aqui, que esse aqui eles não fizeram, peraí. Deixa eu botar até aqui para aparecer tudo para vocês. Ó, aparece primeiro as notas fiscais que ele emitiu no sistema de venda de produtos. Aí ele vem aqui, clica nesse botão aqui e envia para o contador, ou ele pode fazer download. E aqui os manifestos de transporte, ó, manifesto de documentos fiscais de transporte, que ele emitiu, também envia para o contador. E aqui as notas fiscais de compra de insumos que ele envia para o contador, certo? Então aqui, ele fazendo isso aqui uma vez por mês, o contador já recebe todas as notas fiscais para fazer a contabilidade do produtor rural. Então, isso aqui facilita muito o dia a dia, porque todas as notas fiscais que o produtor rural lançar no sistema, elas vão ficar já aqui no sistema anexadas, ó. Então, cada vez que ele manifesta uma nota, a nota fica aqui no sistema. Ele entrou lá na Cefaz, baixou, e as notas não saem mais daqui. Aí tá a nota aqui, tá o XML, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui mais detalhado para vocês. Bom, dando continuidade aqui, então a gente tem aqui o módulo de gestão fiscal, onde a gente emite nota fiscal de produtor rural, CNPJ. Aqui é onde emite conhecimento de transporte. Isso aqui é utilizado só para fazendas que têm transportador. Às vezes o cara tem um CNPJ de transportador, porque CTE é só para empresas de transporte. Produtor rural, ele pode, o que ele vai emitir vai ser manifesto de documentos fiscais, se ele tiver caminhão próprio, tá? Alguém perguntou alguma coisa aí, pessoal? E aqui, ó, é o livro caixa digital do produtor rural. Então, se o produtor rural trazer tudo direitinho aqui, o lançamento das notas fiscais dele, tanto de entrada como saída, no final do ano, por exemplo, começou a usar o sistema agora em janeiro e ele tem que fazer a contabilidade dele em fevereiro, eu acho que começa a fazer, ele vai puxar aqui e vai sair o livro caixa dele prontinho, o arquivo para transmitir para a Receita Federal. O livro caixa da Fazenda, tá? Bom, aqui, pessoal, agora é o módulo de agricultura, né? No módulo de agricultura, a gente tem aqui planejamento das áreas de produção. Então, aqui eu posso fazer um planejamento de todas as atividades que eu vou fazer. E aí, por área da aplicação, deixa eu ver aqui se eu acho que... Agricultura, né? Então, aqui eu posso fazer um planejamento. Isso aqui também eu acho que talvez vocês vão utilizar bastante, que é o quê? Eu posso vir aqui e projetar talhão por talhão da fazenda e fazer projeção de produção, o que eu vou usar no preparo do solo, insumos, equipamentos, mão de obra, e aí o sistema vai gerar para vocês, aqui estão todas as etapas, o preparo de solo, plantio, tratos culturais, tratos sanitários, colheita, pós-colheita, armazenagem. Isso aqui é um planejamento que já entrega para o produtor a previsão do custo de produção dele, tá? Vai gerar um relatório e aí vocês podem faz por talhão, por área, por variedade, do jeito que vocês quiserem, tá? Depois nós vamos entrar isso no detalhe. Aqui na agricultura, no apontamento, é onde a gente faz as aplicações de campo, que foi aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Tudo que vocês registrar aqui, ó, aplicação de insumos, máquinas, implementos, mão de obra, abastecimento dos tratores, manutenção das máquinas, agendamento de revisão, e aqui a colheita, tudo que for registrado aqui, vai ser aqui que eu vou armazenar. Estou colhendo e estou guardando no armazém, para o produto entrar no estoque, para depois eu poder vender, fazer o romaneio. Aqui é quando eu vou aplicar um insumo na lavoura. Eu venho aqui, o funcionário tal, eu escolho o armazém que eu vou tirar o produto, seleciono o produto que eu vou aplicar na lavoura, seleciono qual é a unidade de medida, ele me traz o estoque, e aí eu informo qual é o talhão que eu vou aplicar e a quantidade por hectare, né? E as operações vai ser um exemplo, um trato cultural aqui, uma adubação mecanizada. Isso aqui vai sair tudo no relatório desse talhão depois, para o produtor saber tudo que foi aplicado naquele talhão.
E eu posso fazer várias operações ao mesmo tempo, aplicação de maneira um insumo, né? Colocar as máquinas que vão trabalhar. Isso aí depois a gente entra detalhadamente. Aqui é onde a gente faz agendamento das revisões das máquinas, né? Romaneio é onde a gente vai fazer as vendas, né? Tudo que for venda de grãos, ele sai pelo romaneio, tá? Eu não vou fazer venda no financeiro. Eu faço venda de grãos pelo romaneio, tá? Então, eu venho aqui, vou selecionar o que eu vou estar vendendo e vou gerar um romaneio aqui, ó. Vai sair tantas sacas de soja para o cliente e tal. E aí, quando eu gero esse romaneio aqui, que vai gerar um financeiro. E aqui também eu posso, do próprio romaneio, eu já poderia gerar uma nota fiscal de venda do produto, tá? Se eu quisesse, se eu pudesse emitir aqui no Tocantins, nota fiscal de produtor rural CPF, tá? Essa parte aqui, pessoal, de marcação, isso aqui é para fruticultura, que o nosso sistema ele atende fruticultura também, tá? Marcação é utilizado para produtores da cultura da banana. Não sei se vocês já viram falar que eles têm um processo lá que eles fazem a previsão de colheita de cachos da banana por talhão e é por cores. E aí isso aqui a gente desenvolveu para eles fazerem esse controle e ter previsão de colheita, né? Saber quantas cargas tem para colher durante cada semana, porque banana irrigada colhe o ano todo, tá? Esse menu aqui, ele não tá nesse lugar aqui, mas ele é da pecuária, que é a fábrica de ração, né? Tu pode pegar insumos do teu estoque, e aí tu monta uma dieta, e aí bater uma dieta para, por exemplo, se tu tiver produção de sal mineral próprio, se tu fizer um proteinado, tu consegue produzir esses produtos e controlar os estoques deles e vender esse produto se tu quiser, ou se tu quiser levar de uma fazenda para outra, tu consegue fazer tudo através desse módulo de fábrica de ração, quando tu produz produto próprio, tá? Aqui é o módulo de carregamento, tá? Isso aqui também foi criado, é uma ferramenta mais utilizada para fruticultura, né? São alguns clientes que a gente atende na Bahia aí que utilizam. Rastreabilidade de produtos. Rastreabilidade de produtos, por exemplo, isso aqui é muito para... A gente tem cliente que utiliza esse módulo aqui para fazer... Deixa eu pegar aqui. Rastreabilidade... Aqui, ó. A rastreabilidade é o seguinte: o sistema gera uma página do produto, né? No caso, esse produtor aqui é fruticultura, ó. É o produto que ele está produzindo, informações nutricionais, a área que foi colhida, que aparece o mapa, né? E aqui o cliente fala com o produtor rural. Para que serve isso, Daniel? É porque hoje os fruticultores, para ele poder exportar, ele tem que botar essa etiqueta nas caixas dos produtos que vai para fora, né? E aí lá na Europa, lá o cliente lá clica nesse QR Code aqui e aí ele vai ter a rastreabilidade do produto, tá? Essa etiqueta é para exportação para Europa. Essa aqui é a etiqueta utilizada, que é uma etiqueta menor para o mercado nacional, tá? Isso aqui hoje o produtor de fruticultura não consegue vender, não é que ele não consegue vender, né? Mas todos os grandes centros de compra, atacadão, esses atacadistas aí, se não tivesse etiqueta que eles não compram. Então, o fruticultor usa muito essa funcionalidade, né? Aqui a gente tem... Bom, então esse aqui é um módulo de agricultura. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao módulo de agricultura? Posso seguir? Pode seguir, para mim tá ok. Tá. Ô, Aqui, Daniel, ó... depois, não interrompendo aqui, mas só para... Depois, eu queria só que você mostrasse para gente a cara dos relatórios, tá? Mas acho que você vai chegar lá ainda, né? Não, eu tô só dando uma geralzona assim, Tá, e aí depois nós vamos entrar em módulo por módulo, tá? maravilha. Bom, pessoal, aí aqui a gente tem um módulo de agricultura, né? E aí é o seguinte, o sistema vocês, na hora que o cliente for contratar, vocês vão definir o perfil dele lá. Ah, a fazenda é só agricultura, é agricultura e pecuária. Conforme o perfil que vocês colocar lá, tem fazenda que não vai aparecer esse módulo aqui, entendeu? Isso vocês configuram na hora. A gente não disponibiliza tudo que é funcionalidade, é conforme a contratação do cliente. Depois eu vou mostrar isso para vocês lá na frente, tá? A parte de administração de vocês.
E vocês mesmos vão cadastrar os clientes, não vai ser a gente que dá Agro 365 que vai estar, Daniel, vendi para um cliente aqui, entra aí, cadastra ele. Não, vocês vão ter o acesso de vocês aí, vocês vão controlar todos esses clientes logado pelo, vocês que liberam acesso dos clientes tudinho, tá? E o perfil deles. O módulo de pecuária, pessoal, a gente tem aqui, ele está dividido em planejamento pecuário, a gente tem a parte aqui de cadastro, que a gente cadastra rebanho, aí sobe o rebanho inicial da fazenda, depois cria os lotes de animais, cria módulos de pastejo, coloca o lote de animal dentro do módulo que ele vai estar controlando, ou coloca um lote de animal em uma área específica, tá? Cadastra os coxos, bebedouros. Aqui é onde a gente faz a transferência de animais de lote, ou transfere o lote de módulo ou área da fazenda, tá? O sistema permite também transferir lote de animais entre fazendas do mesmo dono. Então, se o produtor rural tiver 2, 3 fazendas, ele quer transferir animais de uma fazenda para outra, ele consegue transferir, tá? Um lote de animais ou somente um animal. Aqui é onde ele faz a movimentação de venda, compra de animais, nascimento, morte, perdas, né? A função aqui de vendas funciona mais ou menos como um romaneio, né? Ele vai lá, seleciona os animais que ele vai vender, pesa, aí vai gerar um romaneio de venda desses animais, aí gera o financeiro, emite nota fiscal, faz o mesmo processo da agricultura, ele faz aqui, tá? Aqui no manejo a gente tem o processamento dos animais, que é como se a gente já chama processamento, mas que é o curral da fazenda, né? Então comprou gado, ele fez uma compra de animais aqui, esses animais caem aqui dentro e fica esperando ser processado. O que é isso? É passar no curral, aplicar a vacina, botar o número do animal, né? Criar os lotes e aí colocar aquele lote num pasto, ou pegar esses animais que ele comprou e inserir num lote que já existe na fazenda. Aqui esse processamento você pode imaginar um curral de uma fazenda. Quando o cara está lá vacinando, botando o brinco, vermifugando, e aí passou naquela porteirinha lá, sai um gado, uma vaca para um lado, para um curral, sai outra para o outro lado. Aqui o sistema faz todo aquele processo de separação dos animais, e aí depois o vaqueiro vai lá, pega aquele gado daquele curral e vai lá e coloca lá no pasto. Faz tudo aqui dentro dessa parte de processamento, tá? Aqui é onde faz pesagem dos animais. Aqui a nutrição é o funcionário pega o saco de sal mineral, vai lá servir no coxo do pasto número 01, e aí ele informa isso no aplicativo, e aí depois a gente vai conseguir controlar consumo de sal mineral dos animais, né? E tudo mais. Aqui é onde ele faz a apartação dos animais, aqui é a parte sanitária, parte de desmama de bezerros, e aqui é localizador de animais. Às vezes ele está passando um gado no curral, e aí deu um entreveiro lá, o gado passou todo o gado, o lote, e ficou 2, 3 vacas que não é daquele lote. Aí ele só digita o número do brinco do animal, e aí o sistema vai dizer para ele de que lote que aquele animal é, que pasto que era para ele estar. E aí, se ele quiser transferir esse animal de lote já na hora ali, não, então eu vou tirar esse animal que já está aqui, já vou botar nesse lote, já faz a transferência e já fica tudo ok, tá? É só para você. A Agro 365, a gente tem uma parceria com a Embrapa, né? Com aquele programa ABC Corte. O software da Agro 365 é o software oficial do programa ABC Corte, né? Então, as fazendas do programa ABC Corte, que participam do programa aqui no estado, eles vão estar utilizando o software da Agro 365, e aí isso depois vai ser disponibilizado no Brasil todo também, tá? E essa aqui é a parte de integração, que a gente tem a integração com o software domínio, tá? Onde o software domínio é o software contábil mais utilizado, ele detém 80% do mercado brasileiro. Então, se o contador da fazenda usar o software domínio no escritório dele, ele vem aqui, ele cria uma chave de acesso lá no software dele, no domínio do cliente dele, ele coloca essa chave aqui, ativa o contador e o emissor, e aí as notas fiscais que ele emitir aqui no sistema já entra direto na contabilidade no software lá da domínio, tá? Essa é uma integração que a gente fez com o software domínio. Então, pessoal, esse aqui é o geralzão do sistema, tá? Aqui vocês podem clicar aqui, ó, e vai minimizar aqui os menus da fazenda aqui, ó, para ficar o espaço maior para poder estar trabalhando, tá? Pode reduzir aqui os espaços, tá? Eu sempre
ensino o produtor rural, quando a gente vai implantar o sistema, isso aqui é bom você saber, para poder estar trabalhando em o sistema tela cheia, é só vocês virem aqui, ó, vou deixar isso aqui já gravado, ó, guardar e compartilhar, ó, abre aqui nesses 3 botõezinhos aqui, ó, nesses 3 botõezinhos, vem aqui em guardar e compartilhar e vai em criar atalho, ó. Aí quando eu vou em criar atalho, eu venho aqui, crio um atalho aqui, tiro ali para ficar curtinho e abrir como janela. E aí eu crio, ó. E aí eu já deixo ele aqui como um loginzinho aqui, ó, um íconezinho para o produtor rural estar trabalhando. E aí o sistema aparece em tela cheia, ó. Viram que tem diferença desse outro que está aqui, né? Que a gente está usando ele no navegador, que ocupa espaço. Quando eu estou usando ele como atalho de aplicativo, ó, o sistema fica maior na tela do computador para a gente poder trabalhar. E aí os espaços ficam melhores, tá? Então, isso aí depois, tipo assim, vocês vão implantar na fazenda, aí eles ajudam o produtor já a configurar para que o atalho já, para que ele não tenha que estar toda vez entrando, ó, o atalhozinho já fica aqui no computador, ó, tá certo? Bom, vamos lá. E é, bom, então agora que a gente já viu, deu uma geral no sistema, alguma pergunta com relação ao sistema como um todo, pessoal? Alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Se o Tá? pessoal tiver alguma dúvida aí. Eu queria só, quando você falou lá no início, ano fiscal e ano agrícola, eu só queria tirar uma dúvida com você. Quando você fala no fiscal, tipo assim, eu posso escolher os meses, posso escolher 3 meses, dá para fazer essa Pode, condição? Pode? pode. Então Tu, tá, tu consegue fazer isso e a gente consegue também, Edgar, gerir por competência e por caixa, tá? tá, não, perfeito. Show. Todos os relatórios tu puxa por competência e por caixa, se tu É porque quiser. às vezes a gente quer demonstrar o trimestre, o quarter, né? Para Isso. produtor, a gente consegue fazer. É. Aí eu vou. Edgar, só um minuto, Daniel. É o seguinte. Bom, ano fiscal, beleza. 1º de janeiro até 31 de dezembro. Isso aí não tem como sair fora porque ele entra no livro caixa. Agora, o ano agrícola, você tem que ter uma data definida de início. Então, vamos supor que o ano agrícola é 1º de agosto. Então, se você está em 1º de novembro, você vai puxar o relatório de 1º de agosto a 1º de novembro. Aí o trimestre, né, que você está falando aí, normalmente você vai ter sempre que ter uma data base, Isso. porque senão os relatórios eles vão sair um pouco, isso aí qualquer sistema, tá? Os relatórios vão sair um pouco desconexos, porque o ano agrícola ele tem que ter a data base, como é o 1º de janeiro, né, do ano fiscal, ele tem que ter uma data base. Se você quiser demonstrar só o trimestre ou quadrimestre, você tem que puxar tudo e separar aquilo lá, entendeu? Você tem que fazer a puxada toda, porque aquilo vai Tá, sempre ter um ciclo, né? Entendeu? Então, só para você entender isso. Então, tem que definir o ano agrícola, qual que é. O ano tá, agrícola vai ser julho, ou vai ser agosto. Tá, ok. tá. Então, você começa dali sempre vai puxando o relatório. Se puxar o relatório do último mês, fica um troço desconexo. É só para te dar essa... Não, tá ótimo. É isso que eu imaginei mesmo. Porque hoje, por exemplo, o BI que nós temos, quando eu quero mostrar anos intercalados, eu tenho que tirar um ano, depois eu tiro um outro ano. Mas pelo que eu entendi aqui, o de vocês, ele consegue mesclar, né? Então, por exemplo, eu pego de novembro de um ano, vou até abril do ano do próximo ano. Dá para fazer Isso. isso, né? Isso. Consegue, consegue. Ele Tá, puxa, por exemplo, o ano agrícola não terminou ainda, concorda? Nós estamos em abril. Aí isso. você vai puxar o relatório de 1º de agosto, que é 2023, até hoje. Então, ele vai Tá, travar para você o ano agrícola e aí você vai entender que aquilo ali, né, que é seu ano que você iniciou as despesas. maravilha. Ó, aqui, Edgar, só para te tirar essa tua dúvida aí, vou te mostrar esse relatório aqui, ó, acumulado aqui. Aqui, ó, regime de caixa, vou pegar um sintético, eu vou pegar aqui um acumulado de 1º de abril de 2023 até hoje, tá? Eu vou filtrar aqui. Ó, ele vai trazer mês a mês, tá vendo? De abril a janeiro.
E aí deixa eu imprimir ele aqui para te ver. Legal. Aqui, ó, tá vendo? De abril a janeiro ele traz o total aqui, ó, e o percentual. Ótimo. Entendeu? Aí dá o intervalo, ó, de 4 do 3 a 3 do 2. Aí, Maravilha. de abril a março do outro ano, tá vendo? É. Abril, primeiro ano, e março do ano de 24 aqui. É que esse relatório dessa fazenda aqui tá ruim, não tem quase informação. Ó, aí traz margem bruta, margem líquida. Deixa eu pegar um outro aqui, mais legalzinho. Bacana. Isso aí tu consegue fazer tanto no fluxo de caixa também, tá? Aqui é o custo de produção, mas tem o fluxo de caixa só. Consegue exportar para Excel, Daniel? Consegue. Consegue, né? Aqui, ó, aqui tu escolhe aqui, ó, Tá. PDF ou Excel. Ótimo. Show. Deixa eu ver aqui. Muito bom. E aquele lance, Daniel, da etiqueta que você mostrou, aquilo lá dá para usar para outros fins também, né? Dá sim. Estoque, identificação do estoque, produto, dá para fazer também, não dá? Dá para controlar. É que aquilo é mais usado hoje mas para café, para café também ele é. Tá. Maravilha. Para mim era essas dúvidas que eu tinha, tá? Tá. Aí, ó, depois nas outros encontros, Edgar, a gente vai entrar no detalhe dos relatórios, tá? Que é bastante relatório para a gente estar olhando aqui. Não, beleza. Pessoal, vamos começar aqui agora, então, no menu cadastro, tá? Que é o menu inicial para a gente poder configurar o sistema para o produtor rural trabalhar. Que esse aqui vai ser o início de tudo, né? Então, quando o cliente assina o software, pessoal, o Maico já viu aí como é que é. Depois vocês vão ver quando você receber a fazenda de vocês para vocês implantar. Vocês vão receber, quando vocês cadastrar o cliente, vou abrir aqui a tela que vocês vão cadastrar o cliente, para vocês conhecer aqui. Esse aqui. Uma outra tela aqui, ó. A tela da Toagro, ela vai aparecer assim para vocês. Quantas fazendas vocês têm cadastrada, né? Vai aparecer tudinho para vocês aqui. E aqui no cadastro vai aparecer dentro desse menu pessoas aqui somente essa funcionalidade aqui, ó, contratantes, né? Aqui é onde vocês vão cadastrar as fazendas que vocês vendeu o software. Aí, então vai ter alguém responsável aí na Toagro que vendeu um software, vem aqui, clica aqui, adicionar novo, né? E aí vai botar o CPF, CNPJ, né? As informações. Aqui vai informar quantas fazendas esse cliente vai poder ter no sistema. E aqui é que vocês definem, ó. Esse produtor é só agricultura, é agricultura e pecuária, né? Aqui são as atribuições que a gente tem. No nosso caso aí, com a Toagro, provavelmente vocês vão trabalhar mais agricultura. Não sei se vocês têm cliente de pecuária também, né? Agricultura e pecuária. Quando vocês colocam essa atribuição aqui, os menus que vai aparecer para ele lá que estão habilitados, né? Aqui a gente estabelece o número de emissores que ele pode ter, porque tudo isso a gente cobra hoje, a gente cobra valores diferenciados, né? Tu pode cobrar por emissor, tem uma série de configurações que a gente faz. Se o produtor vai usar livro caixa ou não, se ele quer lançamento fiscal ou não fiscal, e aqui o valor que vai ser cobrado mensal desse cliente. E aqui vocês vão marcar o plano de conta, o centro de custos que ele vai utilizar. Quando vocês marcar aqui, ó, agricultura e pecuária e salvou, automaticamente esse produtor vai receber no e-mail dele, tá? Um e-mail da Agro 365,
dando orientações iniciais para ele de primeiro acesso. O primeiro acesso do contratante vai ser sempre, o usuário dele vai ser sempre o e-mail que ele cadastrou, que ele mandou para vocês, e a senha de primeiro acesso vai ser CPF ou CNPJ dele sem caracteres, né? Só os números. Vai ser o acesso dele. E ele vai receber esse e-mail. Aí, quando ele acessou o sistema... Quero sair de tela cheia aqui, peraí. Quando ele acessou o sistema pela primeira vez, o sistema, ele fez o login dele de primeiro acesso, botou lá o e-mail dele e o CPF dele e deu enter. Quando ele fez isso, o sistema vai abrir uma outra telinha pedindo para ele alterar a senha. O CPF dele é só a senha de primeiro acesso. Aí ele vai criar uma nova senha. Quando ele salvar, o sistema já vai abrir nessa tela do centro de custos para ele, tá? Eu não vou conseguir acessar aqui porque eu estou como suporte. Deixa eu sair de suporte aqui e colocar uma fazenda como contratante. Então, ele deu login de acesso lá, o sistema vai abrir para ele nessa tela. Aí vai aparecer uma telinha em cima aqui dizendo para ele aceitar os termos e condições do sistema, que é aqueles 2 documentos lá que a pessoa é obrigatória assinar, ele concorda, dá sim, e aí vai aparecer o centro de custo, para ele poder criar o centro de custos que ele vai utilizar. Então, esse é o primeiro menu que ele vai utilizar. Então, o primeiro passo de configuração do sistema é criar o centro de custo. A hora que vocês cadastraram ele aqui, e vocês marcaram aqui, ó, no caso ali, aquela fazenda que eu mostrei para vocês, quando eu cadastrei o cliente aqui, ó, eu botei que era administração e pecuária de corte. Aí o que aconteceu aqui, ó? Apareceu para ele administração e pecuária de corte. Aí o que ele tem que fazer? Dentro da pecuária de corte, ele tem que criar o centro de custo que ele vai utilizar. Então, ele vai criar descendentes. O que é descendente? Na pecuária de corte, ele pode ter a cria, ele pode ter a recria, ele pode ter a engorda, ele pode ter o confinamento, para depois ele separar essas despesas. Se tivesse o centro de custo agricultura aqui, ele poderia criar, fosse agricultura, ele vinha aqui e ele ia adicionar, deixa eu pegar deixa eu ver aqui, ele ia adicionar aqui soja, milho, né, gergelim, e aí, quando ele fosse lançar qualquer despesa, ele ia informar qual era o centro de custo, e aí depois o sistema vai separar essas despesas por centro de custo. Então, se ele não criar centro de custo, ele não consegue fazer lançamento de despesa. Vou mostrar para vocês aqui por quê, ó. Toda vez que ele for lançar uma nota fiscal de compra de produto, ele vem aqui, vai adicionar novo, vai preencher a nota todinha, né, os dados da nota, e aí vai vir aqui, ó, qual é o centro de custo. Se ele não tiver cadastrado o centro de custo, ele não consegue fazer esse lançamento, porque ele vai ter que informar qual é o centro de custo, que ele vai botar essa despesa, e qual é a categoria financeira. E aí seria, tipo, ele vai escolher aqui, né, a categoria, deixa eu ver aqui, ó, adubo, né? Então, eu comprei adubo formulado e essa despesa vai para essa categoria financeira e vai para esse centro de custo pagar. Então, se ele não cadastrar centro de custo, ele não consegue fazer a operação para frente. Bom, então o primeiro passo, pessoal, é cadastrar centro de custo, tá? Então, por isso que a gente falou para vocês aí, que o Danilo falou, a gente tem uma sequência lógica, né? O sistema já abre na primeira tela, que é o centro de custo, aí ele cria o centro de custo aqui. Por que ele tem que criar antes de cadastrar a fazenda? Porque se ele não criar o centro de custo aqui, ó, a hora que ele for cadastrar a fazenda, ele não vai poder salvar a fazenda, porque ele vai ter que marcar aqui, ó, qual é o centro de custo que ele vai utilizar. Se ele não marcar aqui, não salva o perímetro da fazenda, certo? E para ele poder salvar aqui, ele tem que ter cadastrado o centro de custo aqui. Entendeu? Ele tem que marcar aqui. Ele criou a cria e a recria. Tá vendo que aqui, ó, ele foi liberado para ele administração e foi liberado pecuária. Mas ele não criou nenhum em administração. Ele não é obrigado a criar.
Quando ele veio aqui na fazenda, só está aparecendo para ele os que ele criou ali, né? Que é o que ele decidiu que ele vai utilizar para controlar, certo? Bom, após a criação do centro de custo, o próximo passo é cadastrar a fazenda. Como é que cadastra a fazenda, pessoal? Tem duas maneiras. Ele pode importar o KML ou o KMZ do perímetro, tá? E aí depois, detalhe, geralmente o pessoal, vocês que já trabalham muito com mapas aí, vocês têm o KMZ da fazenda completo, né? O perímetro e as divisões internas. Aqui no sistema, o Jean está falando aqui que ele não tem a opção de centro de custo. Jean, tu não tem a opção de centro de custo porque tu está logando com o teu usuário. Só pode criar centro de custo o contratante. Foi boa a tua pergunta aí, Jean. Ele botou no meu WhatsApp aqui. Entendeu, Jean? Então, se tu... Eu não sei se tu está acessando com o teu perfil de... com o teu usuário ou com o usuário da fazenda. Ah, positivo, entendeu aqui. Tá, então o que que acontece? Foi bom ele falar isso aí, pessoal. Esse menu centro de custo ele só aparece para o contratante, tá? O usuário, ele provavelmente não vai aparecer, só quem cadastra centro de custo é o proprietário, tá? E fazendas também, só quem adiciona, por exemplo, aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Se eu sou o proprietário e eu contratei 2 fazendas, esse botão está habilitado para eu poder adicionar fazenda. O meu funcionário não tem esse botão aqui, não aparece para ele adicionar outra fazenda. Só quem pode adicionar fazenda é o contratante, tá? Porque a gente tem níveis de acesso. O contratante acessa tudo, tá? E aí o contratante depois ele vai criar aqui, ó, em pessoas, o perfil dos funcionários dele, o que ele quer que cada funcionário acesse dentro do software. Porque não faz sentido um operador de máquina visualizar o financeiro da fazenda, tá? Então a gente tem essas regras aí para poder controlar melhor isso, tá? Bom, então o próximo passo é cadastrar a fazenda. Deixa eu ver se aqui, nesse aqui permite eu adicionar uma nova. Ó, tá vendo? Ó? Você já atingiu o seu limite de fazendas, tá? Então esse cliente que está só para uma fazenda. Deixa eu pegar. Vamos pegar um outro aqui. Sair daqui. Quem é que eu vou colocar? Deixa eu ver. Maicon, aqui no caso da nossa fazenda, que é a mesma que o Jean está falando, eu também não consigo ver o centro de custo, é porque o contratante está só com o Edivan, é? O contratante da Toagro tá. Qual é o e-mail? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu te passo no WhatsApp, mas está no e-mail, é gestão fazenda Toagro, Esse aí mesmo. @gmail.com. Aí se não tiver aparecendo. Ah, deixa eu ver aqui. No meu tá aparecendo aqui. Ah, então tá. Então é por isso. Eu vou te passar já. Tá. Aí, pessoal, o que que acontece? Se eu fosse adicionar essa fazenda aqui, ó, por exemplo, vou pegar essa aqui, Sertãozinho. Vou pegar essa fazenda aqui. Cadastro fazenda. Ver se esse aqui tem permissão para. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu estou em fazendas, eu não sou proprietário, eu não sou contratante do software. Tá vendo? Não aparece botão aqui para eu inserir outra fazenda, tá? Aí, vamos pegar essa fazenda aqui, ó. Vamos editar essa fazenda aqui. Eu vou importar eu importo o KMZ da fazenda. Importei o KMZ. Ou eu desenhei, eu posso fazer o seguinte: eu não tenho KMZ, vou apagar esse aqui, ó. Eu venho aqui, eu seleciono a borrachinha, apago e finalizo, certo? Aí eu quero desenhar o perímetro da fazenda. Eu venho aqui e aí eu começo a desenhar o perímetro da fazenda, tá? E aí o sistema vai medir automático quantos hectares tem esse perímetro que eu estou desenhando, tá? Vou desenhar um perímetro aqui.
Desenhei o perímetro. Ó, aí ele deu aqui quantos hectares tem? 1.740 hectares, 44 hectares. Ah, eu estou desenhando o perímetro e eu fiz essa linha errada. Eu posso vir aqui, ó, e aí tá vendo que apareceu as bolinhas aqui, eu venho aqui, posso movimentar, arrumar, né, puxar, até eu fazer o meu perímetro correto, ó. E vou ajustando ele, tá? Sempre quando eu for fazer algum ajuste, eu tenho que clicar em finalizar, porque se eu não clicar em finalizar, o desenho volta da maneira que tinha sido feita, tá? Aí eu vou informar o quê? Obrigatório são só os itens que têm asterisco vermelho, tá? Telefone, os que estão bloqueados aqui, ó, quando bloqueia aqui, é porque lá na hora que a gente cadastrou a fazenda, falou que esse cliente aqui não ia utilizar o livro caixa. Como essas informações são por livro caixa, traz bloqueado aqui para ele. Se nós tivesse colocado lá no contratante que ele ia usar livro caixa, essa informação viria liberado para ele preencher, tá? Então aqui são dados normais da fazenda que ele tem que cadastrar, né? Importou o perímetro da fazenda, né? Ou desenhou. Aqui ele bota a logomarca da fazenda para sair em todos os relatórios, tá? Aqui ele vai botar essa informação aqui para livro caixa também, se é moeda real, tá? Ele vai calcular a área total da fazenda, se vocês desenharem, ou vai trazer a área que está no perímetro do KML. Essa informação aqui, pessoal, valor de terra nua e taxa de remuneração capital, que é colocado no cadastro da fazenda. Para que a gente utiliza isso aqui, Daniel? Valor de terra nua, esse valor é utilizado quando a gente vai calcular o custo de oportunidade da terra, né? Então, lá no custo de produção, na análise de custo lá de Matsunaga, que a gente usa, da metodologia de Matsunaga, o custo, a gente vai calcular quanto que o valor que eu tenho investido em terra estaria rendendo no mercado financeiro se tivesse aplicado. Então, aí eu vou utilizar o valor de terra nua. Eu não posso utilizar, e é por hectare, tá? E eu não posso utilizar valor de mercado. Ah, o valor do hectare aqui na minha região é 50 mil reais o hectare. Se eu botar um valor de hectare de mercado, eu vou lá na frente, o valor de mercado, ele está incluso o quê? Ele está incluso a terra nua, está incluso todas as benfeitorias que tem, todo o investimento que a pessoa fez de desmatamento. Então, é uma terra que já foi trabalhada. Então, qual é o valor de terra nua? O valor de terra nua é o valor que a gente costuma usar aqui no Tocantins, o valor do RIT do Banco da Amazônia lá. O Banco da Amazônia não tem eles chamam de RIT lá, que é o valor que eles colocam para a terra sem nenhuma benfeitoria, um cerrado bruto. E aí depois, quando tu vai abrir a área, eles liberam um valor para abertura de área, tantos mil reais para desmatamento. Então a gente usa aqui valor de terra nua. E a taxa de remuneração do capital, ela é ao ano, né? Eu posso definir aqui que taxa que eu quero usar. Vou usar uma taxa Selic, né? Seja o que for. Então, essa taxa aqui, quando eu for gerar o relatório de custo de produção que eu mostrei para o Edgar lá, o sistema vai usar essa taxa para remunerar o capital investido em terra, em máquinas, equipamentos, construções, instalações, culturas perenes, cercas, construções, e vai jogar esse valor no custo de produção. Eu tenho 10 milhões aplicado na minha fazenda. Se eu tivesse com esse dinheiro aplicado no mercado financeiro, ele estaria rendendo 13,5% ao ano. Então, estaria me rendendo 1.350.000 por ano. A minha atividade produtiva remunera esse valor. Isso aí nós vamos fazer a análise lá na frente, tá? Então, para isso que é usado esses dois indicadores aqui, valor de terra nua e taxa de remuneração do capital. E aqui vocês vão marcar que a fazenda controla estoque para poder controlar os estoques, senão o produto, ele não libera para vocês colocar o produto no estoque. Preencher essas informações da fazenda, vocês têm que marcar aqui, ó. Tá vendo aqui essa fazenda aqui, ó? Não foi, deixa eu ver aqui, se tem centro de custo aqui. Não, esse aqui ele tá usando outro, ó, ele eu tô como eu não tenho acesso aqui a esse centro de custo, tá? Então vocês teriam que marcar. Vamos nessa fazenda aqui, nós voltamos agora, né? Editar. Vocês vêm aqui, marca o centro de custo que vocês vão estar utilizando e salva. Salvou a fazenda, ela vai aparecer
Se faltar alguma informaçãozinha, ele vai dar uma mensagem para vocês que falta algum campo para preencher. Você salvar a fazenda, ela aparece aqui para vocês, ó. Só que ela vai aparecer sem essa setinha aqui, porque essa seta só aparece quando vocês cadastraram a fazenda. Vocês viram que habilitou esses 3 botões aqui, ó. E aí habilitou para vocês adicionar as áreas, que é as divisões internas da fazenda. Conforme vocês vão adicionando elas aqui, adicionou uma, já vai aparecer essa setinha aqui que vocês clicam e aparece todas as áreas que foi cadastrada na fazenda, tá? Então, cada vez que eu cadastrar uma área aqui, ela vai aparecer aqui embaixo. E detalhe, o sistema não vai deixar as áreas internas da fazenda, não vai poder ultrapassar a área total da fazenda, certo? Deixa eu pegar uma aqui, vamos fazer um exemplo aqui nessa aqui. Bom, aqui nessa fazenda Sertãozinho, ó, já tem alguns talhões que o produtor cadastrou, e aí eu vou pegar e vou inserir mais uma área, adicionar área, né? Ó, vem da mesma maneira, todas as áreas que já foram, ó, veio o perímetro, né? E já aparece todas as áreas que ele já cadastrou aqui internamente. Aí eu vou cadastrar outra área agora aqui dentro desse perímetro, que aqui ele não cadastrou todos, ó. Tem parte do perímetro que está sem área. O que eu posso fazer? Eu posso importar o KML. Se eu tivesse o KML desse talhão, eu vinha aqui, importava, ele já subia aqui automático, já dava a área, eu já lançava. Mas eu não tenho esse KML aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cadastrar essa nova área aqui. Como é que eu faço, Daniel? Eu venho aqui, vou pegar aqui, ó. Tá vendo que o sistema ele aproxima aqui, ó, do talhão. Aí eu pego em cima dos mesmos pontos para fazer a divisão. Aí eu posso pegar, criar aqui. E eu posso pegar esse ponto aqui, né? Posso pegar esse ponto, vou emendar aqui no outro talhão. Ó, eu quero remover esse ponto, fiz errado. Eu venho aqui, removo o último vértice, coloco aqui, emendo ali para fechar o talhão. E aí eu venho aqui e vou fazer esse talhão. Aqui eu vou fazer desse jeito só para vocês entenderem, tá, pessoal? Venho aqui, ó, eu aproximo aqui no mouse. Vou desenhando o talhão conforme eu quiser aqui. Aí eu venho aqui, vou pegar esse ponto aqui. Vou pegar aqui. Tá aqui na mata aqui. E aí eu venho e fecho. Vou fechar esse talhão aqui. Quando eu fechei o talhão, ó, eu marquei o talhão aqui. Eu posso fazer o que com esse talhão? Mudar a cor dele para ficar diferente das demais. Vou botar vermelho. Ó lá, tá? Aí eu vou botar um nome aqui. Talhão. Vou ter que botar um nome aqui. Vou botar só o número mesmo. 058. Tá? Não sou obrigado a botar. Aqui eu vou botar se a área é produtiva ou improdutiva. Por que isso aqui, pessoal? Para a gente poder depois calcular a produtividade só em cima das áreas produtivas, tá? Aqui eu vou escolher a atividade que eu tenho nesse talhão. A hora que eu boto a atividade aqui, ó, ele vai gerar um íconezinho aqui em cima da área. Não é obrigatório botar isso, tá? Ele traz aqui, ó, a área tem 113 hectares, a área total. E aqui eu tenho a área produtiva e a área improdutiva. Por que é a área improdutiva? Se eu tivesse alguma matinha, essa mata aqui, ó, se eu sei que essa mata aqui tem 2 hectares, eu venho e cadastro aqui embaixo, ó, 2 hectares. Aí o sistema desconta aqui essa área improdutiva da área produtiva, para depois a gente poder calcular a produtividade somente em cima da área que realmente foi plantada, tá? E aí é só salvar aqui, certo? A hora que eu salvei, tá? Salvei a área, ela já vai aparecer aqui embaixo, ó. Daqui, ó, a área que eu cadastrei. Se eu quiser editar essa área, eu venho aqui, clico em editar, tá? Ó, essa aqui foi a área que eu cadastrei. Se eu clicar aqui no editar, ó, aparece os pontinhos do ponto. Eu venho aqui, posso mexer, eu posso
excluir. Ah, eu quero, não, cadastrei errado. Quero excluir, vem aqui, apago e finalizo, entendeu? Posso fazer o que eu quiser, refazer a área se for necessário. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a esse cadastro das áreas? Tranquilo, da minha parte. Tranquilo, pessoal? O restante aí, ok? Tá? Aí, vou ensinar Ô, vocês Daniel, Ah, só uma dúvida. Quando você cadastrou o cliente nosso, a senha vai lá, a gente coloca o e-mail que ele passou, primeira senha costuma ser o CPF ou CNPJ. isso. Só ele vai ter acesso a cadastrar o centro de custo, certo? Isso, só ele. Só ele. Num caso nosso, vamos dizer que a gente vai ter clientes que a gente vai precisar pegar na mão dele para poder fazer esse primeiro passo a passo, ter acesso a tudo. Aí tu vai sempre trabalhar para te configurar o sistema, tu vai configurar com o usuário dele, entendeu? Tu vai, Tá, assim, tu cadastrou ele, tu mesmo vai entrar no sistema e tu que vai montar. Tu vai pegar o e-mail dele, o CPF dele, tu cria uma nova senha para ele, tu já segue usando. Depois tu só informa tá. para ele, ó, sua senha é essa, tal, entendeu? E aí quando Não, tu quiser beleza. fazer configurações, tu usa o usuário de contratante, Tá, show. beleza? Beleza, obrigado. Tá. Pessoal, eu vou ensinar um outro macete para vocês aqui, ó. Vai acontecer casos, tá? Isso aqui vai acontecer, já vou explicar para vocês. De fazendas que ela tem um perímetro aqui, tá? Ela tem um perímetro, mas ela tem uma área separada fora do perímetro. E aí, Daniel, como é que eu vou fazer? Eu tenho que cadastrar outra fazenda? Como é que eu vou fazer isso? Às vezes, o produtor rural ele tem duas, três fazendas em áreas separadas. Vou até mostrar uma para vocês aqui, ó. Que é o caso esse aqui. Tá? Olha só, o produtor, ele tem uma fazenda aqui, tá? Ele tem outra fazenda aqui, ele tem uma outra área aqui, tá? Ele tem várias áreas em vários lugares do estado. Eu consigo controlar isso tudo como se fosse um financeiro só, Daniel? Consegue. Como é que faz isso? Vocês cadastram o perímetro da sede, o perímetro principal, no caso, né? No caso dessa fazenda Sertãozinho aqui, ó, tu subiu o primeiro perímetro, certo? Aí tu vai vir aqui em fazenda, subir o perímetro inicial, e aí tu vai, a hora que tu subir o perímetro, tu vem aqui, tu vai editar essa área aqui. Aqui ele te carregou o perímetro que é. O que que tu vai fazer? Tu vai somar todas as áreas que ele tem 5.000 hectares. 2.175 é nesse perímetro aqui, que é a sede dele, e ele tem mais 3 ou 4 áreas fora. Tu vai somar todas elas e vai botar aqui o valor de 5.000 hectares na área total. Aí o sistema vai entender e vai permitir que tu cadastre áreas, que tu adicione áreas aqui na fazenda fora do perímetro. Entendeu? Entendeu, pessoal? Até chegar, por exemplo, vou cadastrar uma área aqui fora. Ó. Aqui é um talhão que ele tem separado do perímetro da fazenda. Entendeu? E eu vou colocar isso aqui como se fosse um talhão de produção dentro da área. Aí o sistema vai permitir vocês colocar áreas fora e até em municípios diferentes, tá? Só que o mapa fica ruim de visualizar, mas ele consegue fazer isso, tá? E aí, enquanto não chegar nos 5.000 hectares que vocês colocaram no perímetro, ele vai deixar vocês cadastrar áreas fora. Entenderam? Entendi. Isso, Nesse caso aí seria mais para arrendamento, né? Produtor que às vezes tem área arrendada e não é tem o perímetro geral da fazenda, né? Isso. Aí também, Maico, isso acontece muito com o produtor que ele não quer controlar as fazendas separadas, ele quer controlar como se fosse um financeiro só e controlar a produção e o custeio por área, entendeu? Entendi. Aí tu consegue fazer. Aí, por exemplo, aqui, nessa área dele aqui, ó, que ele cadastrou, tem 5 talhões. Em vez dele cadastrar um perímetro assim, ele já cadastra eles individuais, entendeu? Como se fossem esses pedaços aqui. Aí ele vai conseguir controlar todas as operações dentro desses talhões fora e saber o custo em cada área dessa. Entendeu? Entendi. Beleza? Pessoal, já é 8h30. Eu acho que a gente fica por aqui hoje.
Não adianta a gente querer forçar muito que cansa, né? 1h30. Aí amanhã de manhã a gente já consegue ver todo esse menu aqui, tá? O que vocês acham? Pessoal, ó, já estão até dormindo já. Ok. Pode Tá ser bacana. assim? Pode, eu acho que fica bom, 1h30, 1h40 aí a gente, todos os dias, depois a gente faz aquele A aulão gente, no sábado aí, dá isso. uma. Aí a gente vai evoluindo para ver e aí depois a gente faz um aulão. Aí, Mike, eu queria que assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou cadastrar já a Toagro aqui como para vocês terem o acesso de vocês. E aí tu vai criar um contratante, tu vai escolher uma fazenda cliente de vocês para cada funcionário daqui do grupo de vocês que vão trabalhar para eles implementar nas fazendas. E aí eles vão treinar nas fazendas, tá? Cada um com uma fazenda para exercitar. Vai ser a fazenda teste deles, tá? Beleza. Aí deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho. Depois só me passa o CNPJ aí o cartão do CNPJ da Toagro aqui para eu cadastrar no sistema aqui como afiliado aqui, tá? Que aí eu pego lá os dados lá Ah, acho que tem o Edivan tinha falado que agora eu não sei se vai cadastrar a Toagro ou parece que tem uma empresa que vocês têm uma outra empresa, né? É Eu a não sei se seria Kempta, essa né, empresa. Michael? Isso, tem a Kempton e tem a O La Roça, cadastro né? vai ser pela Kempta. Pela Kempton? Ah, Pode tá. ser. A princípio vai ser a Kempta, né? Você Tá. pode passar o CNPJ da Kempta. E aí depois a gente vai ter uma reunião e nós vamos ver a melhor forma de direcionar esse sistema para que seja 100% pela Kempta mesmo. Tá. Já vou te passar, José Daniel. Tá, beleza. Então, aí amanhã eu já cadastro, eu te aviso, Michael, a hora que tiver ok. E aí tu já pode começar. Aí eu vou pedir para nossa equipe que já transferir a fazenda da Toagro que está cadastrado como sobre a Agro 365 para passar para dentro do cadastro de vocês, para transferir, tá? Tá. Beleza. Beleza, pessoal? Fechou. Então amanhã a gente continua. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, Danilo? Danilo, quer comentar alguma coisa, Danilo? Não, tranquilo, Daniel. Pode encerrar aí, tranquilo. Tá. Pessoal, muito obrigado, então, e até amanhã. Eu vou deixar as gravações, isso aqui vai ficar tudo gravado, tá? Depois eu vou colocando os links das gravações no grupo aí. Vou botar primeiro encontro, segundo encontro, deixar tudo organizadinho para vocês, quando tiver dúvida, ir consultando isso, tá? Para ficar como Tá. se fosse um treinamento, quando tiver novas pessoas entrando na equipe de vocês botam para assistir esses vídeos, que aí facilita o entendimento da pessoa. Tá bom, pessoal? Combinado, então. Muito Obrigado, né, obrigado. Eduardo? Obrigado, viu? Deixa eu só bater uma fotinho nossa aqui, só um minutinho. Para aí. Deixa eu printar a tela aqui. Pronto, obrigado, gente. Um abraço, até amanhã. Obrigado, Daniel. Abraço. Obrigado. Falou. Tchau. Daniel, amanhã é de manhã ou à tarde? Os meus horários, 18h30, Beleza. tá? Boa noite, viu? Valeu, Pedro.